Tá tudo pronto? Não, tá bom, né? Não tá bom? Estamos ao vivo já. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos seguindo aqui com as nossas lives sobre o que o governo Erundina, gestão popular, da melhor prefeita que a cidade de São Paulo já teve, tem a ensinar para São Paulo de hoje. Num contexto que nós vamos ter eleições municipais em breve, vocês sabem, eu lancei uma pré-candidatura ao lado da Luísa Erundina à Prefeitura de São Paulo, pelo PSOL. O PSOL está fazendo o seu debate interno de prévias para a definição de quem vai representar o partido, e nós apresentamos essa chapa minha com a Luísa Erundina, e há algum tempo eu tenho, junto com a Luísa, a gente fez um combinado de buscar recuperar a memória daquele governo de 30 anos atrás, né? Aquela eleição num contexto ali de fim da ditadura militar, de redemocratização do país, uma mulher paraibana, de esquerda, assistente social, que de repente virou prefeita da cidade quando ninguém acreditava. E estamos conversando com figuras extraordinárias que participaram daquela gestão, daquele governo, e são referências. E hoje, vocês estão vendo aí do meu lado, eu estou com ninguém menos que a nossa queridíssima Hermínia Maricato, urbanista, referência da luta por direito à cidade, referência dos movimentos sociais urbanos, e que foi secretária de Desenvolvimento Urbano da Luísa Erundina aqui em São Paulo. Boa noite, Hermínia. Boa noite, Boulos. Boa noite, a Luísa, não sei se ela está me vendo, nossa querida, eterna prefeita. Que bom. Boa noite a Luísa também, que deve estar assistindo a gente. Hermínia, obrigado por você ter topado, dedicado um pouquinho do seu tempo para a gente fazer esse bate-papo. E já vou direto ao ponto, que eu acho que quem está nos assistindo quer saber. Bom, faz 30 anos do governo da Luísa, 32 anos da eleição, que foi em 88. Foi uma gestão popular incrível, que deixou muitas marcas para a cidade de São Paulo. Eu mesmo, como militante da luta por moradia, sempre me deparo com uma discussão com os bairros, mutirões fundados pelo governo popular. Mas antes da gente entrar no teu trabalho, na pasta do desenvolvimento urbano, porque naquela época não tinha secretaria de habitação, né? A tua secretaria também pegava a parte de moradia. Mas antes disso, eu queria que você fizesse hoje, à luz desses 30 anos que passaram, que você recuperasse algumas memórias, o que te marcou mais daquele momento e daquele governo popular da Luísa, você pudesse falar aqui um pouco livremente sobre como você vê hoje esse governo e de situações, momentos que te marcaram naquela época. Bom, seria muito importante a gente lembrar o contexto, não é, da nossa eleição. Nós estávamos num momento de crise econômica, ajuste fiscal, década de 80, considerada uma década perdida, porque o crescimento foi muito pequeno e muito desemprego. Aliás, a violência que hoje é uma violência tida como urbana no Brasil, ela começa ali, não é? Final dos anos 70, e pega os anos 80, uma novidade naquela cidade sem Estado, porque grande parte das nossas cidades, e São Paulo é prova disso, foi construída sem Estado e sem mercado. Eu gosto muito de falar isso porque sem alternativa da maior parte da população trabalhadora que se vira para construir a própria moradia, sem engenheiro, arquiteto, sem lei, sem financiamento, sem coisa nenhuma, e depois muitas vezes é criminalizada pelo fato de estar construindo a sua própria moradia sem recursos, não é? Então, nós vivíamos uma crise habitacional muito forte e com muita ocupação de terras vazias na cidade de São Paulo, com muita ocorrência policial, com muito despejo. Aliás, a Luísa, na campanha eleitoral, nós usamos algumas imagens em que ela, como vereadora,
tentava enfrentar a polícia para que não despejasse famílias inteiras que iam para as ruas, como, aliás, está acontecendo agora na pandemia, por incrível que pareça, o sistema de justiça tem feito isso, colocado famílias nas ruas. Nós estamos, inclusive, na nossa rede BR Cidades, combinando uma campanha nacional, despejo zero, como a ONU, aliás, está solicitando, não é, durante a pandemia. Mas então nós, além dessa crise toda social e econômica, nós, então, não tínhamos política federal, não é? Era um período em que o BNH ele foi extinto em 85, se eu não me engano, mas, de qualquer jeito, já não tinha política habitacional, não é? O Covas, na gestão anterior, iniciou alguns mutirões, mas era uma coisa muito incipiente, e nós tínhamos uma inflação altíssima, recursos muito poucos, então eu nunca me esqueço das nossas reuniões para definição do orçamento anual, em que a gente ficava se debatendo ali, eu, a Marilena Chauí, o Lúcio Gregori, o Paul Singer era quem elaborava, era o secretário do planejamento, o Néder, todo mundo disputando cada centavo. E aí a gente éramos muito companheiros, embora a gente disputasse ali, e eu sempre eu sempre tinha um argumento muito forte, que era, olha os movimentos aqui, gente, na minha porta. Eles iam não só na minha secretaria, que ficava no 22º andar, então, quando os movimentos ocupavam a secretaria, a gente ficava muito preocupado com a segurança das pessoas e das crianças, do cachorro, do papagaio, do colchão, né? com os quais as famílias chegavam, né? E eles iam frequentemente no gabinete da Luísa também. Você sabe que uma vez, e a Luísa me chamava, né? E a Luísa, ela falava com o povo, ela era impressionante, né? Tinha uma autoridade, um respeito. Uma vez eles chegaram na antessala do gabinete dela, se instalaram lá, não é? Ocuparam a prefeitura, e a gente tinha que ter toda uma negociação, e fazíamos, evidentemente, a gente mostrava as dificuldades, mas se eles não fizessem isso, a gente não tinha conseguido fazer tudo o que fez, porque tinha toda uma dificuldade para conseguir terra, por exemplo. Tinha toda uma dificuldade para você elaborar projetos e construir moradias e entregar em 4 anos, não é? Só passar pela terra, pela elaboração de projeto, né? Desapropriação da terra, que era o que a gente fazia. Aliás, eu aprendi muito sobre preço, sobre desapropriação de terra, porque depois nós fizemos uma pesquisa na universidade justamente sobre essa questão. Por que a gente paga a terra tão caro, uma terra ociosa, servida de infraestrutura, de um modo geral? A gente não queria colocar os conjuntos habitacionais fora da cidade, e acabava pagando caro um preço que era resultado do investimento público nessas terras, né? Mas o fato é que havia muita pressão e nós acabamos... É impressionante como nós nos tornamos um paradigma, inclusive fora do Brasil, sobre o que foi a prática da prefeitura na área de habitação, na gestão da Luísa Erundina. A nossa equipe era
fantástica, fantástica, não é? E todo mundo trabalhava muito, sabe? Eu, inclusive, teve a Bartlett International Summer School fez um evento em São Paulo, é uma entidade europeia, nessa época, né, que eu estava na secretaria, e visitaram as urbanizações de favelas, visitaram os conjuntos habitacionais em construção, visitaram os trabalhos de melhoria em cortiços. E, a gente ganhou elogios em inglês, em artigos acadêmicos importantíssimos, não é? Então, a gente acabou, e depois não foi só a gestão Erundina, aliás, a gestão do Olívio veio antes, né? Todas as prefeituras democráticas daquele período, que eu digo que constituía um ciclo virtual, o orçamento participativo era algo muito, muito importante, né? Uma prática de controle do orçamento, do dinheiro público. Boulos, não tem nada mais importante do que a população controlar o dinheiro público, não tem. Se você me perguntar para qualquer política, municipal, estadual ou federal, mas do ponto de vista municipal isso é possível. A população está próxima da Câmara Municipal, ela pode estar presente na elaboração do orçamento, então a gente garantiu com dinheiro municipal a construção de mais de 12 mil moradias, você imagina, com dinheiro municipal, e vários projetos de urbanização de favelas, que era uma novidade, urbanização de áreas precárias, enfim, seguimos uma proposta que, na verdade, nós tínhamos feito quando a gente ganhou as eleições, antes de assumir, durante aquele período, nós elaboramos um plano de habitação e desenvolvimento urbano para a cidade de São Paulo, que implicava em mudar a estrutura da secretaria, porque a estrutura da secretaria ela era totalmente voltada para a cidade legal, para a cidade formal, não é? E tinha lá um setor, que era a Superintendência de Habitação Popular, que o Nabil Bonduque presidiu. Esse setor era como se fosse assim, tinha que dar conta de uma cidade que ninguém considerava que existia e que fosse tão grande, então criaram lá uma superintendência para dar conta, muitas vezes, de despejo, de transferência da população, e essa superintendência se tornou a estrutura mais importante da secretaria. O que nós fizemos foi inverter a lógica da secretaria, e era um mote do nosso governo, inversão de prioridades, não é? São Paulo para todos. Então, aquela cidade que era invisível passou a ser a nossa prioridade. Era para ela que nós fizemos planos, programas, investimentos. Enfim, foi uma aventura muito impressionante mesmo. Incrível. Não, e deixou um legado, até hoje, 30 anos depois, é um legado palpável na cidade de São Paulo. Não foi desmontado, até porque não foi só o processo, né, que depois o tempo leva, foi o resultado também que ficou. Eu queria te fazer uma pergunta nesse âmbito, Hermínia, mais focada na área da habitação. Você colocou esse ponto fundamental da inversão de prioridades, de incluir a cidade informal, a cidade invisível, a cidade do outro lado do muro, ou do outro lado da ponte, como alvo principal e prioritário das políticas públicas. E isso foi feito também de uma maneira... A democratização não foi só na definição do orçamento, né? Porque, por exemplo, nos planos de moradia, os processos de mutirão, eu converso com gente que participou, que viveu isso, que mora em casa do mutirão, aqui no Capão Redondo, tem um mutirão ali que vocês fizeram, que o governo da Erundina fez, ali próximo da estrada de Tapsirica, descendo a rua Tajal,
um mutirão que eu conheço muita gente lá, que tem uma atuação do movimento naquela região, e frequenta um pouco também aquele mutirão, e o pessoal conta da experiência de como foi. Eu queria que você pudesse explicar para a gente como foram organizados os mutirões. Você falou de um lado, bom, teve a participação, a presença dos movimentos de moradia, inclusive pressionando, e essa é uma coisa legal, que você disse, que pode parecer que o movimento pressionando é um elemento ruim, que atrapalha o governo. Pelo contrário, a pressão do movimento deu mais condições para vocês fazerem mais, como é costumeiramente em todos os governos. O movimento ele estimula a política pública ao pressionar o poder público. Mas queria que você entrasse mais no detalhe, Hermínia, de como foi o mutirão. A prefeitura dava material de construção, o terreno era público, a pessoa pagava pelo terreno, foi desapropriação. Porque agora nós vivemos, por incrível que pareça, 30 anos depois, uma situação muito parecida, que qualquer gestão em São Paulo vai ter que enfrentar, porque também não existe mais um programa federal. Não venha dizer que existe, porque no Minha Casa Minha Vida foi extinto na prática. Existe no papel. Da mesma forma que o BNH acabou em 85, Minha Casa Minha Vida foi sendo desmontado nos últimos 3 anos no Brasil. E nós vamos ter que repensar a política municipal de habitação. E eu acredito, eu defendo que isso passa muito por reformular a política de mutirão, de gestão direta, de autoconstrução, com assessoria técnica. Eu acho que você retomar um pouco esse modelo que vocês fizeram lá é essencial para pensar política habitacional hoje. Pois é. Nós tínhamos uma série de programas, não é? E era importante eu falar disso antes da produção de novas moradias, que é o caso do mutirão. Você tem uma cidade construída pelos próprios moradores e você tem condições extremamente precárias e nessa cidade que tem muito a ver com a área de saúde, que é o que nós discutimos muito atualmente, né? Essa autoconstrução da cidade, ela traz uma condição muito insalubre nas condições de moradia. Frequentemente, você não tem ventilação nos cômodos, que, por sinal, são, em grande parte, congestionados, não é? Aquilo que a gente chama de congestionado, tecnicamente, é mais de 3 pessoas por cômodo, por quarto, né? Então, você tem um número muito grande de cômodos sem insolação, sem ventilação, sem iluminação, não é? E com congestionamento. Então, uma das coisas importantes é dizer que na área de habitação, a assistência técnica para melhoria, ampliação, reforma ou urbanização, muitas vezes ela tem importância igual ou maior do que a produção de novas moradias. Então, acho importante deixar isso aqui marcado, né? No caso das novas moradias, nós fizemos um estudo, tudo isso com o movimento social no nosso pé, com a imprensa absolutamente contra o nosso governo, atacando o tempo todo, não é? Nós fizemos um levantamento de áreas vazias, não na periferia extrema e nem nas áreas mais valorizadas, não é? Para fazer desapropriação. E nós fizemos desapropriação, nesse momento não lembro, infelizmente, da área, uma área grande. E essas áreas que foram desapropriadas, como elas estavam também arriscadas a serem ocupadas, porque era uma situação muito, muito de crise mesmo, né, de falta de moradia, a gente desapropriava a terra e colocava, lutava para ter emissão de posse rapidamente, o que não era fácil, e não punha até o movimento, hoje, né? Pois é, punha o movimento social para tomar conta da terra, e a partir daí nós instituímos, porque não existia, uma política de assistência técnica para a elaboração de projetos.
com a participação dos moradores. Isso foi muito importante, foram criadas mais de 20 escritórios de assessoria técnica, jovens arquitetos que estavam querendo trabalhar com o movimento social e não com o mercado imobiliário, e acabaram constituindo esses escritórios que eram de grande competência técnica e democráticos, e trabalhavam junto com a população na elaboração de um projeto para aquelas áreas. Então, elaborado o projeto, a primeira coisa a ser feita era a construção de um centro comunitário, e aí os arquitetos gostavam muito de fazer coisas inovadoras, do ponto de vista arquitetônico. Nós tivemos centros comunitários bem interessantes, cujo telhado era um paraboloide hiperbólico, não é? E o povo lá construindo, não é? Interessante isso, porque se formou muita gente na gestão de obra, não é? Porque os arquitetos, engenheiros também, não eram só arquitetos, advogados, assistentes sociais, estavam juntos nessa. E o movimento no centro comunitário fazia as reuniões e as refeições também, tinha as refeições coletivas, não é? Tinha uma cozinha coletiva, e esse centro comunitário, ele era o início da obra, né? A obra era muito econômica. Eu costumo dizer, Boulos, que nós fizemos conjuntos habitacionais com boa arquitetura e preço baixo, e boa qualidade de construção. Eu nunca me esqueço um dia que um engenheiro entrou numa dessas obras e notou que havia pouco desperdício de material. Ele falou, é diferente de um canteiro convencional. Você não vê muito bloco quebrado, tijolo quebrado, resto. Por quê? Porque a população sabia que aquilo era que aquela economia, aquele cuidado era fundamental. Ia fazer falta, né? Sabe, foi um amigo meu, Newton Vargas, um grande engenheiro, um sujeito muito que tem um currículo muito impressionante, e ele ficou impressionado com a limpeza do canteiro de obras dos mutirões, não é? E nós ali também fizemos muita inovação, né? Escadas pré-fabricadas, começamos também a avançar na pré-fabricação de elementos que podiam ser usados na obra, né? Então, fizemos, inclusive, pequenas usinas de pré-fabricação. É pena que eu não tenho competência aqui para pôr podia trazer, essas imagens todas existem. Uma das coisas... vamos recuperar isso, Hermínia, vamos publicizar isso. Olha, eu tenho escaneado, eu posso te mandar, 3 cadernos que a minha secretaria publicou no final dos 4 anos. Legal. E está tudo escrito lá. Eu falei essa semana com o nosso companheiro do BR Cidades, o Paulo Colosso, que é professor de Santa Catarina. Eu falei, vamos disponibilizar isso, porque as prefeituras podem chegar e dar uma olhada e ver como é que a gente fez, não é? Esses programas toda a legislação que a gente inovou também, renovou o Código de Obras, renovou a lei de vilas, por exemplo. É proibido fazer vilas em São Paulo, você imagina? E a gente trouxe de volta a lei de vilas. Bom, enfim. Então, fizemos também alguns conjuntos em áreas centrais, justamente para tentar fazer experimentação na área de cortiços, não é? Então, foi uma produção maravilhosa. E você entende isso porque vocês
herdaram um pouco essa prática, né? É uma prática que vem do Uruguai. O Uruguai é um país muito pequeno, como todo mundo sabe, das cooperativas, mas tem uma tradição cooperativa de produção de moradia com participação social e qualidade impressionante. Eu me lembro que o Yves Cabane, que é um profissional francês que viveu um tempo até em Fortaleza e tem uma ONG internacional muito conhecida, ele veio ver as nossas casas e falava, olha, em construção, ele falou, olha, Hermínia, eu estou achando que isso é um pouco coisa de classe média. Aquele dia, eu nunca esqueci daquele dia. Eu falei, não. Pobre pode morar bem também, né? Eu falei, não, mas o preço é o mesmo, quer dizer, nós definimos um preço, não é? E ele é o mesmo que estava sendo utilizado lá para os conjuntos habitacionais, daquelas casinhas que parecia soldadinho perfilado, né? Mas... Que legal isso, Hermínia. Legal. Só fazer um comentário, um parêntese só, porque eu acho incrível isso que você colocou, porque se convencionou em política habitacional, e de algum modo, lamentavelmente, o Minha Casa Minha Vida manteve essa lógica de que moradia popular é uma coisa de segunda linha. Moradia popular é uma coisa padronizada. Essa é a lógica das Coabs, essa é a lógica do CDHU aqui em São Paulo, essa foi a lógica do Minha Casa Minha Vida, essa era a lógica do BNH, apesar do público do BNH ser mais classe média do que um público popular. E era uma coisa de assim, padronização total, casas pequenas, com acabamento ruim. O cara já está recebendo a casa, né, já estamos dando a casa para esse cara, ele não tem o que reclamar. É essa um pouco a lógica como o poder público trata historicamente a moradia popular. Então, que seja no fundão lá da cidade, no fundão da Mirim, no fundão da Brasilândia, no fundão de Guaianazes, tanto faz. Que a moradia seja de péssima qualidade, que venha sem piso, que venha sem azulejo, que não tenha ventilação, que não tenha insolação, tanto faz. Assim, cavalo dado não se olha os dentes. É um pouco essa a lógica. E eu acho que assim, conseguiu-se fazer coisas diferentes, né? No governo popular. Com muito boa qualidade, e não... Como na cidade a terra tem preço, você sabe que não foram poucas vezes que eu percebi movimentos sociais preferirem receber a terra como subsídio e resolver o problema da moradia, porque o povo resolve o problema da moradia de uma forma, infelizmente, que obviamente não é boa, mas resolve, né? Quer dizer, você construir uma casa, agora você ter um terreno num lugar servido de infraestrutura é muito caro e muito difícil, né? E nós também, quando a gente discutia os projetos, evidentemente, eu me lembro também, eu estou lembrando de algumas passagens agora, que agora são engraçadas, mas na época era difícil a discussão, né? Que os moradores, o pessoal queria, em geral, um terreno independente, com área para ter um galinheiro, ter uma horta, e a gente falava... Aí nós tínhamos assim, isso eu já estava craque, assembleia, está todo mundo lá, a gente falava, olha, se for fazer desse jeito, cabe 1/3 das pessoas que estão aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, no começo a gente não fazia verticalizado, porque a gente não tinha esse know-how muito avançado que vocês tiveram. Mas fazia casa sobreposta, né? Sobrepostas, fizemos uns edifícios na área de cortiço, tem que fazer, não é? Mas na periferia, na semi-periferia, né, a gente fazia casas sobrados geminados ou casas sobrepostas. E, quer dizer, é uma densidade sem verticalização. Eu costumava falar isso, não é?
que você tem que fazer um aproveitamento do terreno, mas não faz o edifício como estrutura de concreto armado, elevador, tal. Era uma estrutura de concreto armado, às vezes não era, às vezes era a própria autoportante, né, as paredes, né? Então, aí houve essa evolução ao longo do tempo, né, que foi, nós caminhamos para uma verticalização por causa do preço da terra mesmo, né? Nós não, mas a evolução do que os movimentos foram fazendo depois das nossas experiências, não é? Então, eram moradias de muito boa qualidade, muito boa qualidade. Não eram moradias, eram populares, sim, o preço era popular, mas de muito boa qualidade. Tanto que era tão subversivo o que nós estávamos fazendo, que foi aberta uma sindicância pela prefeitura que nos sucedeu, e paralisou os mutirões, né? Abriu uma sindicância, porque diziam que, olha, a secretaria gastou não sei quantos milhões, aí vamos fazer a sindicância, e eu tive meu nome nos jornais, o Nabil, a Luísa, essa coisa, gastou dinheiro e tal, e a sindicância foi muito interessante, porque o resultado foi ao nosso favor, que era assim, era uma empresa privada que fez a sindicância. E eu nunca me esqueço o dia que essa empresa me ligou, o nosso governo já tinha acabado, e falou, eu quero que a senhora veja o resultado da sindicância, porque o resultado mostra a inocência de vocês e a excelência do trabalho que vocês fizeram, porque o valor do que está construído é muito maior do que o dinheiro investido. Falei, mas é claro, o povo trabalhou, o povo trabalhava, fiscalizava, administrava, fazia as compras, sempre fazia as compras com vantagem. Então, só podia valer mais do que aquilo que nós tínhamos aplicado, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o controle mas eu estava falando, tem 3 cadernos que nós já escaneamos, eu vou colocar à disposição, e eu estou orientando agora um doutorado que está pegando todas as prefeituras democráticas do período para a gente fazer um levantamento. Que bom, e aí as prefeituras de um novo tipo, que vão surgir agora, esperemos, vão poder usar essa experiência. Claro, aprender com essa experiência incrível, assim, consigo ver a imagem de você falando, a imagem da Assembleia, esse processo bonito, até porque vi esse resultado. Né? Acho que muita gente viu e muita gente vive. Uma vez eu fui, um pouco antes da pandemia, foi fevereiro, por aí, quando a gente discutiu, quando eu sentei com a Luísa para discutir a história da pré-candidatura, e a Luísa me intimou, me convocou. As primeiras reuniões que a gente fez, a gente foi fazer uma assembleia lá em Itaquera e foi fazer uma assembleia no Jardim Ângela. Fui eu e a Luísa. E, sobretudo na Zona Leste, porque foi também muito concentrado lá, né, esse trabalho, é a zona mais popular da cidade, naquele momento, sobretudo. Depois a Zona Sul, nos anos 90, também se estendeu muito. Mas a gente estava numa assembleia, Hermínia, tinha umas 2.000 pessoas. Eu e a Luísa lá no púlpitozinho, no palcozinho de madeira. E eu perguntei, olha, quem aqui conhece alguém que ganhou casa, conseguiu conquistar sua casa no governo da Erundina? Sem brincadeira, metade da Assembleia levantou a mão. Porque era enraizado, né? Assim, era o pai que ganhou, o tio, o primo, às vezes a própria pessoa, o irmão, a irmã, que conquistou, e muitas mulheres, né? Um protagonismo das mulheres muito forte também nesse processo, muito, muito incrível. Agora, eu queria te fazer nós já estamos aí com mais de meia hora, o papo passou correndo. Eu queria te fazer uma pergunta e trazer um pouco mais para agora, Hermínia. Você também
coordena nacionalmente o BR Cidades, então está muito antenada nesse debate urbano hoje. Bom, pensando São Paulo de 30 anos atrás e tudo o que foi feito, essas experiências que muitas delas nós temos condições de recuperar para São Paulo de hoje. Mas assim, hoje, contexto de Bolsonaro, pandemia, desigualdade urbana, um abismo social que a própria pandemia evidenciou como nunca, deixou a nu. Assim, como que você vê hoje a partir à luz dessa experiência que foi o governo popular da Erundina, à luz da evolução da cidade nos últimos 30 anos, quais que você acha que são os grandes desafios para democratizar a cidade de São Paulo, para combater a desigualdade na cidade de São Paulo hoje? Pois é, Boulos, eu estou convicta, desde que eu comecei o BR Cidades, essa rede, um projeto para cidades do Brasil, nós estamos em 30 universidades, 16 estados, é uma coisa que cresceu não pelo mérito nosso, mas o problema da cidade saiu da agenda política nacional. Isso é um absurdo, porque é 85% da população sofrendo um cotidiano, especialmente na mobilidade, terrível que está acontecendo com a mobilidade. Eu estou falando não apenas agora, mas principalmente antes dessa pandemia já vinha. O povo está gastando mais com transporte do que com alimentação. O IBGE mostrou isso em 2017. Então, o tempo que as pessoas ficam nos transportes, não é? Isso é uma situação de sofrimento, não é? Nós tivemos, não sei se você acompanhou, um boom imobiliário de 2009 a 2016, que trouxe um aumento bárbaro no preço da moradia e dos aluguéis, não é? No Rio de Janeiro, acima de 260%, São Paulo, acima de 225%. Nada subiu como o preço da moradia, nada, nem a inflação, nem a Bolsa de Valores, nada. Então, o Minha Casa Minha Vida construiu 4 milhões de moradia, 4,5 durante esse período, e nós saímos com déficit aumentado desse período. Você veja que a habitação não é uma mercadoria como as outras. Por quê? Porque ela está ligada à terra, ela está ligada a um pedaço de cidade. Então, ela não é uma mercadoria assim, tinha 7 milhões de aproximadamente de déficit. Construiu 4,5 milhões e o déficit aumentou por quê? Aumentou porque a população que paga aluguel, uma parte dela não estava dentro do déficit, entrou no déficit, porque o aluguel aumentou 100% nesse período. Então, isso tudo traz o fim do ciclo democrático, mas também toda essa globalização neoliberal, traz um fim de ciclo econômico, social, político, que nos mostrou que era necessário retomar um projeto para o Brasil, que a Frente Brasil Popular nos chamou para pensar esse projeto, mas, acima de tudo, eu estou muito convicta, eu que estou na área de política urbana, dentro do projeto para o Brasil, eu estou muito convicta que as cidades têm um papel fundamental na retomada da democracia brasileira. O poder local tem um papel fundamental na retomada da democracia brasileira. Você não consegue fazer com que todo mundo participe lá no Planalto Central, mas você consegue fazer com que todo mundo... Você conhece isso melhor do que ninguém nesse país. Participação nos bairros, participação nas ruas, nas igrejas, nas escolas. É ali que se dá a participação capilarizada. É ali que nós vamos retomar a democracia brasileira
Eu fui no MTST uma vez, falei para uma multidão impressionante e percebi que tinha muito parecido com aquele período nosso, de que nós saímos da ditadura com muito movimento social e movimento sindical, conquistamos a democracia, conquistamos o poder local, conquistamos, a partir do poder local, aliás, conquistamos também uma Constituição em 88, conquistamos, a partir do poder local, um arcabouço legal avançadíssimo, que o judiciário precisaria conhecer melhor, sem dúvida nenhuma, e aplicar, como a função social da propriedade, como o Estatuto da Cidade, como a Lei Federal da Mobilidade, não é? E eu estou convicta que é no poder local que nós vamos retomar essa participação necessária, educadora, didática, pedagógica. Por quê? Porque o Brasil é um desconhecido, até nas universidades, às vezes. As ideias fora do lugar, o Roberto Schwartz, ele foi brilhante quando ele percebeu isso, não é? Um discurso distante da realidade brasileira. A legislação é assim. Quando eu olho a lei de mobilidade urbana no Brasil, eu penso ela é ótima para a Dinamarca, para a Noruega, para a Suíça, não é? Porque ela coloca o pedestre e a bicicleta como prioridade. E o que nós vemos, é isso mesmo que é prioridade nas nossas cidades? Não é? Então, eu acho que nós vamos retomar o ciclo virtuoso, sem dúvida nenhuma olhar aquelas políticas e retomar algumas coisas, não é? Olha, os CELS, os CIEPs foram uma criação do Darcy Ribeiro no governo Brizola, no Rio de Janeiro, que era o quê? Põe a criançada o dia todo na escola, 3 refeições por dia, e, além do currículo mínimo, a criançada vai ter aulas de arte, de esporte, eventos culturais, não é? E hoje nós temos essa verdadeira revolução que os Racionais MC, por exemplo, começaram aqui na cidade de São Paulo, né? Essa coisa de uma moçada que tem uma autoestima, não é submissa, os entregadores estão mostrando isso, né? Essa coisa de incrível, mobilização nova. Linda. Isso, uma coisa nova, as torcidas e os entregadores estão mostrando que tem novidade na cena política brasileira, né? E eu acho que, então, junto com esse legado e essa herança, nós temos algumas coisas muito novas. Eu acho que o movimento antirracista, a democracia vai ser antirracista ou nós não teremos democracia, não é? A questão de gênero precisa ser levada a sério, a questão de gênero, não é? A questão do meio ambiente, por favor, não é? O decrescimento, como é que a gente consegue consumir menos, de forma menos predatória e, ao mesmo tempo, um consumo muito mais saudável, como, por exemplo, a viagem dos alimentos. Precisa parar com a viagem dos alimentos. Nós importamos alho da China, isso não tem cabimento, não é? Nós precisamos produzir perto das cidades. Então, a questão da agricultura urbana também é uma questão central hoje. Só pontuar algo para você, Hermínia. Desculpa te interromper depois. Não, eu acho que já deu meu tempo aí, né? Não deu não, que tá
tá fundamental o raciocínio, é que você falou da agricultura urbana, eu me lembrei de algo que eu vi esse fim de semana. Eu fui visitar um conjunto que o movimento MTST está entregando agora, vai entregar mês que vem, que é do Minha Casa Minha Vida Entidades, o que restou ainda, que tinha sido contratado lá atrás, que é o conjunto Dandara, lá em São Mateus, aqui na Zona Leste de São Paulo. Eu fui lá no sábado, porque estava a vistoria dos apartamentos, está na beira da entrega, eu fui ver, conversar com a turma. O pessoal fez uma iniciativa incrível, Hermínia. Lá o GTA, que está acompanhando, o grupo técnico de apoio, a Neide, o Adelmo, o pessoal todo, e fizeram, junto com os moradores, uma horta orgânica no condomínio, no espaço entre os prédios. Eu visitei lá, vi a horta, tá bonita. Quer dizer, e você ali, ao mesmo tempo que você tem a moradia, você torna um espaço comum, você cria um espaço comunitário e você cria segurança alimentar naquele condomínio, com alimentação saudável. Eu acho que é esse tipo de piloto, esse tipo de exemplo que a gente tem que generalizar como política pública na cidade, estimular do ponto de vista local que se desenvolva. Mas segue teu raciocínio, eu achei só importante trazer essa experiência como exemplo. Muito importante isso. E isso é uma onda mundial, né? Nós temos que levar a sério a finitude dos recursos naturais que nós temos nesse planeta. Então, é um absurdo você ver a viagem de todas as mercadorias, seja pelo Brasil, seja pelo mundo, não é? Essa falta de máscara trouxe isso, não é? Uma questão... Por que a China fica produzindo máscara para o mundo inteiro? Por que o Brasil não podia estar produzindo? Por que nós não podemos proteger nossa indústria? Por que nós não podemos constituir a produção de alimento, um anel verde em volta das cidades? Isso é tão antiga essa proposta, não é? E que sirva para a preservação da água, das matas e para a produção também de alimento, não é? Produção de água, produção de um alimento saudável. O Haddad teve você conhece esse mérito, não é, de ter proposto e a gente ter conseguido fazer com que a zona do sul do município de São Paulo voltasse a ser rural. Marcilac, o extremo sul. Isso, né? Parelheiros, aquele fundão. E é muito importante que a gente volte a dar força para as cooperativas que estão produzindo no município de São Paulo, na Zona Leste, né, tem muita coisa interessante, e que mais? E tem essa questão, viu? É tão duro falar isso, nisso, né? Eu acompanho a ocupação dos mananciais desde que eu fazia parte lá das comunidades de base e trabalhava com os loteamentos clandestinos lá da Zona Sul, e a gente discute há 50 anos a preservação da área de proteção dos mananciais, há 50 anos. E já fizemos planos, já fizemos urbanização de favelas, já teve duas gerações de técnicos e governo que fizeram urbanização de favelas, e atualmente a gente sabe que parece que está havendo muita ocupação de loteamento pelo crime organizado ou pelas milícias na área de proteção dos mananciais. Eu acho que vai ser muito importante vocês darem uma atenção. Na minha época, lá do governo Erundina, nós constituímos um grupo que chamava SOS Mananciais. Por que a gente constituiu um grupo que tinha CETESB, SABESP, Polícia Florestal, e da prefeitura tinha a administração regional, a minha secretaria e a polícia
Guarda. Isso, a Guarda Municipal. Por quê? Porque a Polícia Florestal, ela tem competência para capturar tratores e serras. A CETESB, ela tem o poder de polícia sobre o uso do solo, a Sabesp, ela é a proprietária da água, o município tem o poder de fiscalização sobre... Então, a gente percebeu que se você não reunisse todas essas competências legais, dificilmente a gente iria resolver o problema dos mananciais. Nós constituímos um grupo e um grupo de fiscalização. Foi muito bonito enquanto ele atuou, muito mesmo. E nós fizemos uma coisa interessante, que era traçar no território a linha de proteção dos mananciais. Que a gente punha banners mostrando, ó, você está entrando nos mananciais. Então, tem que ter um certo cuidado com o lixo, com a ocupação, com a mata, etc., né? Esse também é um projeto interessante para ser recuperado, viu? Um envolvimento da população na proteção e na fiscalização da área de proteção dos mananciais. Mas o que é importante reconhecer é, se não tiver onde morar, o que vai sobrar vai enxugar gelo. Vai ser justamente aquilo que o mercado não entra. A área de proteção ambiental, o mercado não entra, porque você não aprova projeto numa área dessa. Aí sobra para os pobres. É muito cruel, mas é isso. E, além disso, as áreas de risco. Nós também constituímos um programa inovador de recuperação de áreas de risco na cidade de São Paulo, que o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, nos ajudou. Naquela época, o Celso de Carvalho e o Moretti estavam lá, que eles eram bem especializados nesses desmoronamentos. O Celso estava no IPT? Estava. O Celso não participou da gestão, Hermínia? Pois é, ele foi consultor ou participou de alguma forma, assim. E depois ele estava até agora há pouco tempo no governo, né? Ele foi seu assessor, né, na última campanha eleitoral, não foi? Ajudou a gente a construir o programa de cidades na campanha presidencial. E ele teve no governo do Haddad, teve no Ministério das Cidades. Teve isso. Figuraça. Ele é nosso braço direito aqui no BR Cidades. Então, olhar para trás e pegar essa experiência e olhar o que aconteceu de novo. Em matéria de novo, você é novo. Você é uma coisa nova aqui. O MTST é novo, não é? Então, eu acho que eu sou muito confiante na retomada da democracia pelas prefeituras democráticas. Eu também, Hermínia, acredito muito, porque é o que você falou, enfim, é onde está mais próxima a possibilidade das pessoas influírem no poder, né? Na comunidade, no município, a própria Câmara Municipal, a própria Prefeitura, quer dizer, é ali, está no território, né? Então, e aí isso não é simplesmente o resgate democrático, talvez isso possa ser uma reinvenção de uma democracia que a gente nunca teve, né? De uma democracia de verdade, de uma democracia participativa, de uma democracia por baixo, né? Que não é simplesmente a gente hoje, num momento de crise democrática, defender o nosso direito ao voto, as liberdades fundamentais, porque nós temos um fascista no governo federal. É mais que isso. A resistência ao autoritarismo também pode ser criativa para que a gente possa construir uma democracia em que as pessoas se sintam parte. Porque também a ascensão desse projeto autoritário é resultado de uma desilusão e de uma crise de representação numa democracia que falhou
de uma democracia que é racista, que é machista, que exclui, que segrega, né? Então, eu também, você colocou isso em algum momento do nosso bate-papo, de que o projeto democrático que a gente quer, ou ele será de ruptura, num certo sentido, né? Ou não será democracia. Eu acho que talvez a chacoalhada no Brasil, da pior forma possível, com a eleição do Bolsonaro, tenha deixado claro também o esgotamento de um certo modelo democrático formal, liberal, de uma democracia política formal, sem democracia econômica, sem democracia social, com um profundo abismo, com fome, com racismo, com extermínio, de que esse modelo também não mobiliza, não cativa ninguém, não encanta ninguém. O nosso projeto é justamente apontar para um sonho, para uma esperança, para um projeto de futuro que resgate uma outra ideia de democracia. E eu, como você, acho que isso parte também do poder local, das relações no território, da periferia, da organização da comunidade, do enraizamento, das relações de solidariedade, dos vínculos solidários que se constroem entre o próprio povo na comunidade. Hermínia, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Chegamos aí quase uma hora. Pessoal, vocês estão. Tem 200 pessoas nos assistindo até agora, só no Facebook, sem contar o YouTube e os outros lugares. Eu tinha combinado com a Hermínia, vamos falar uns 30, 40 minutinhos, mas o papo foi tão bom, foi seguindo, que estamos aqui batendo uma hora. Hermínia, obrigado mesmo pela tua contribuição. Eu quero a cópia lá dos materiais, vou te cobrar, vou te encher o saco no WhatsApp para pegar isso aí, porque eu acho que é fundamental recuperar essa memória. Eu te mando. Eu quero deixar um abraço para a queridinha Luísa Erundina. Grande Luísa, abração para ela, beijão para ela, com certeza está assistindo. Algumas ela não consegue assistir porque está no mesmo tempo que a sessão virtual da Câmara, a sessão remota, e ela está lá, viu? É a mais Caxias, a mais fiel, não falta em uma sessão, fica em cima dos caras, essa é a Luísa Erundina. Essa é a Luísa Erundina. Incrível. Incrível. Hermínia, beijão para você, obrigado e tamo junto. Boa sorte. Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Valeu.